Não existe a necessidade de se viver em sofrimento, ainda que a programação aqui do Jogo Terra nos tente mostrar isso em contrário todos os dias. As religiões, sempre elas, têm nos feito acreditar que é preciso que a gente sofra para poder evoluir, que a gente sofra para poder aprender, que o sofrimento é benéfico, que o sofrimento é depurativo. Então, eu não concordo com isso e ainda digo mais para vocês. Isso faz parte da programação do jogo. Nós temos sido moldados de várias formas durante toda a nossa vida e, claro, em outras anteriores também, a acreditar em certas coisas que acabam por nos prejudicar, porque nós somos sugeridos a acreditar e, por muitas vezes, acabamos acreditando em muitas coisas que não são bem assim. E é claro, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como uma norma interna nossa, meio que inquebrável, meio que indubitável, ela vai muito possivelmente acabar sendo atraída para a nossa realidade percebida, quer a gente queira ou não. Então a probabilidade de certos acontecimentos ou certos padrões de acontecimento ficarem se repetindo na nossa vida, ela aumenta consideravelmente. Então acreditar que o sofrimento é benéfico é muito pouco produtivo, porque isso tende a se tornar algo conectado à nossa realidade, porque o nosso padrão de pensamentos e sentimentos consente isso. Então é muito provável que a gente venha a se conectar com padrões e situações de vida que nos levem para esse lugar. Porque se a gente acredita nisso, se a gente tem isso como uma regra nossa interna, se a gente consente isso, a gente está dizendo aí para o universo, para Deus, para o que quer que você queira chamar, de que você acredita nisso, que isso faz sentido para você. Então é muito provável que você receba isso porque você está em ressonância com esse tipo de pensamentos e sentimentos e aquela coisa. A gente está ali emanando o tempo inteiro no nosso campo, né, vibracional as nossas crenças. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente está emanando em nível energético. E a gente acaba sendo atraído ou acaba atraindo situações, pessoas e padrões similares. Então por isso que é muito importante que a gente esteja atento aos nossos padrões de pensamento, aos nossos padrões de sentimento, porque a gente, ao controlar os nossos padrões mentais, ou daquilo que a gente está pensando e sentindo, nós controlamos a nossa realidade. E quando a gente não faz isso, nós somos controlados por esses pensamentos, por esses sentimentos e por essa realidade, vamos dizer assim, que se apresenta para nós. Então, eu tenho sempre dito que nós estamos num planeta de experiências. Sejam elas experiências boas ou ruins, mas nós as estamos vivenciando aqui. É um mundo, né, dual, um mundo em que a gente precisa estar vivendo tentativas e erros. E isso é uma regra daqui desse planeta. E tudo que a gente vivencia aqui, eu tenho também uma percepção de que nos será útil no futuro, em jogos superiores ou em outros níveis do jogo Terra. Enfim, todas as experiências que nós estamos vivenciando aqui nos servirão no futuro. Então não creio que as experiências que nós vivemos aqui nos seja para nos castigar ou para que seja alguém tentando nos punir. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que são experiências boas e ruins. E o que acaba determinando o nível de experiências que nós temos, ou o padrão de experiências que nós temos aqui, é o nível consciencial. Né? Então eu sempre tento bater nessa tecla, porque eu acho que é, de fato, o que faz a diferença. O que determina, né, a qualidade das experiências que a gente tem aqui é o nosso nível consciencial. Por isso eu falo muito sobre a questão de perceber o padrão mental, de perceber o padrão emocional, de se atentar para as questões, né, da chamada dimensão espiritual, porque tudo isso contribui para que a gente tenha uma realidade percebida mais favorável ou mais desfavorável. Então, todos nós criamos a nossa camada de mundo em que estão os nossos pensamentos e sentimentos. E tanto a nossa mentalidade como a nossa maneira de pensar vão desempenhar um papel fundamental nisso, que é o que eu estou acabando de falar. Então, o padrão
das experiências que a gente vai vivenciar por aqui. Então, mais uma vez, ressalto a importância de estarmos atentos, de estarmos em estado de vigilância constante sobre esses padrões mentais e emocionais, porque eles é que vão direcionar grande parte da nossa história terrestre. O seu mundo, ele vai se tornar aquilo que você imagina que ele seja. Então, se você enxerga o mundo como um lugar hostil e agressivo, é dessa forma que ele vai se apresentar para você. Se você acredita que é difícil conseguir as coisas, a dificuldade sempre chegará para você. Se você acredita que poucos são favorecidos e que poucos têm acesso à abundância ou à prosperidade, assim será. E teste isso que eu estou te falando, né? Observe o padrão mental de pessoas de sucesso ou de pessoas bem-sucedidas que você vai entender o que eu estou falando. As religiões, de uma maneira em geral, ainda pregam que é preciso sofrer, ou que é preciso expurgar, que é preciso pagar os débitos que a gente adquire aqui, recebendo muitas vezes na mesma intensidade ou da mesma forma aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fizemos de errado, por assim dizer, ou para prejudicar outras pessoas, enfim. Então acho que é importante abrir um parênteses aqui, no sentido de dizer que existem outras formas de você equilibrar a balança dos chamados erros cometidos ou do prejuízo que nós causamos a outrem, que não somente recebendo de volta aquilo que foi praticado. O ponto desse vídeo aqui é para falar sobre isso para você. Não é que um desequilíbrio que nós causamos ou que foi causado não seja necessário retornar ao equilíbrio. Ele vai retornar de alguma forma. Mas não é só através de sofrimento e não é só através de pagamento de débitos da forma como é colocado pelas religiões que isso vai ser feito. Porque já foi dito que nós pagássemos o mal com o bem, e porque conosco tem que ser diferente. Entende o ponto que eu estou querendo chegar com vocês? Porque a lei de Talião, ela é um princípio que pressupõe de que um crime cometido deva receber um castigo proporcional diretamente à falta cometida, ou o famoso olho por olho, dente por dente. E aí o que isso nos faz pensar? Primeiramente, nós seres humanos temos uma tendência à vingança ou ao revanchismo, quando alguém faz alguma coisa contra nós. Quem nunca pensou dessa forma que atira a primeira pedra. Então nós acabamos dessa forma, ou induzidos dessa forma de pensar, de que o universo ou Deus vai fazer a justiça por nós, ou vai retribuir, dar para aquela pessoa o mal que nós esperamos que ela receba por ter nos causado mal. Então isso já é um pensamento bastante equivocado na minha percepção, no meu entender. Então se a gente fica esperando que aconteça algo de ruim com alguém, porque esse alguém nos fez mal, então veja como a coisa já começa a ganhar contornos aí de que, sabe, são coisas que não fazem sentido, principalmente para pessoas que estão buscando aí um nível de aprimoramento espiritual, de aprimoramento como seres humanos de uma maneira em geral. E em segundo, a gente acaba por consentir que se nós erramos, se a gente deve, é preciso pagar da mesma forma. Então é preciso expurgar, é preciso, sabe, receber de volta. Então, nos meus estudos, nas minhas percepções, no meu entendimento, isso já é algo mais arcaico, isso já é algo mais primitivo. Em outras épocas, eu acredito que isso era algo que fazia mais sentido, até pelo nível de compreensão que as pessoas tinham no passado. Mas hoje, eu acho que isso já não faz mais sentido. Ainda tem mais uma. É muito provável que a gente nunca consiga zerar essa conta, porque nós estamos aqui, como eu disse há pouco, num planeta de tentativa e erro. E nós vamos sempre errar. Nós vamos sempre errar. Nós sempre vamos cometer erros. Então como que a gente vai saldar essa conta? Como que a gente vai saldar essa dívida? E é nesse ponto lá que eu volto lá no início da nossa conversa, que um dos meus objetivos, né, aqui no Jogo Terra é
sair deste jogo. Não agora imediatamente, porque eu estou aqui encarnado, estou vendo minhas experiências, etc. Eu não quero sair agora, vou sair quando tiver que sair, vamos dizer assim, quando eu for desencarnar. Então, quando eu desencarnar, e se eu tiver a mínima chance de não retornar, você pode ter certeza que eu vou optar por não retornar. Então, enfim, mas tem muitas outras coisas aí que eu acredito que devam influenciar nesse processo, né? Então, inclusive, neste processo de repetição, e aí eu vou ter um vídeo mais à frente que eu vou levantar essa polêmica, né, sobre a questão do véu do esquecimento, ele é benéfico ou ele é maléfico para nós? Né? Ele permite que a gente repare as nossas faltas, como eles querem fazer que acreditar, que nós precisamos reparar nossas faltas, ou nos engana, nos coloca sempre numa posição desfavorável. Então tudo isso é para a gente pensar, entendeu? Agora, o pensamento que eu quero trazer para você é o seguinte, ao invés de você, tá, beleza, você vai dizer que você não fez nada, você prejudicou alguém, provavelmente vai voltar isso para você como de uma forma mais natural. Mas se você é alguém que está buscando se aprimorar, se você é alguém que está buscando aprender, se você é alguém que gosta e quer contribuir com o mundo, com as pessoas, ajudando da maneira que você pode, se empenhando em ajudar da maneira que você pode, tá, beleza, a gente vai cometer erros, vai atrapalhar muitas vezes, mas buscando conscientemente atrapalhar menos e ajudar mais. Isso não deveria ser pesado na balança do equilíbrio do que a gente poderia chamar de justiça cósmica? Então é nesse ponto que eu quero chegar com você. Por que o sofrimento precisa ser necessário? Sendo que as boas ações, aquilo que a gente faz de bom, na minha opinião, ajuda e muito a equilibrar essa balança. Então, para que a gente não fique preso nesse tipo de mentalidade de que é preciso sofrer para poder avançar, ou de que é preciso estar preso neste ciclo de pagamento e dívida e débitos, e eu devo, e eu preciso pagar, e eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu estou sempre culpado, eu estou sempre, sabe? Então, é quebrar esse padrão. É quebrar esse padrão. É realmente, lógico, não deliberadamente prejudicar as pessoas, eu nunca vou falar sobre isso, não é deliberadamente prejudicar ninguém achando que, ah não, então lá na frente eu faço uma coisinha boazinha aqui e vou compensar, porque, como eu falei lá no começo também, se você está chegando agora, recomendo que você comece lá pela playlist, né? Comece por aqui e veja lá o primeiro vídeo. Então, o jogo é inviolável, então ele tem uma regra muito clara, sabe quando a gente está querendo fraudar, sabe quando a gente está querendo levar a melhor, e aí sim, vamos tomar umas porradas, certo? Mas assim, numa escala mais, vamos dizer assim, acolhedora, mais compreensível, é perceptível de que muitos erros que a gente comete não é por querer, não é deliberadamente. E a gente vai ser eternamente punido por conta dessas situações. Então esse que é o ponto principal aqui. E será que essa forma de pensar não é mais produtivo? Né? Não induz com que as pessoas busquem se aprimorar? E você, por consequência desse aprendizado, você vai atrapalhando menos ou vai prejudicando menos as pessoas, a si próprio, o planeta, o ecossistema cósmico de uma maneira em geral? Então, essa que fica a questão aqui, a quem interessa uma humanidade impregnada de sentimentos negativos? Pensa por você mesmo. A quem isso interessa? Culpa, remorso, arrependimentos, né, mágoas, ressentimentos, tudo isso são sentimentos que acabam por nos aprofundar, a fazer com que a gente imerja cada vez mais dentro do jogo. São fatores de aprisionamento dentro do jogo. Então a gente precisa, sim, o quanto antes, se libertar de todo esse lixo emocional. Porque uma coisa eu falo para você com toda certeza. Quanto mais negatividade você tiver, mais miserável será a sua realidade. E assim, a gente não precisa ir muito longe, é só olhar a forma como está a humanidade e você perceber qual que é o padrão de pensamentos e sentimentos da maior parte das pessoas. Qual que é o padrão de sentimentos e pensamentos que você costuma ter a maior parte do tempo, induzidos pela programação ou não.
conectados com aquilo que você está conectado no dia a dia, se isso te acrescenta mais negatividade ou mais positividade. Essa análise ela tem que ser uma constante nas nossas vidas, porque você percebe que a partir desse padrão mental, é a partir desse padrão emocional, como a realidade se apresenta para a maioria das pessoas. E a realidade, muito embora a gente tenha uma experiência coletiva aqui muito similar, as bolhas de realidade se apresentam para cada pessoa a partir desses parâmetros. Busquem compreender isso para ver de que forma isso faz sentido para você. E aí outra pergunta que eu quero deixar para você é essa. Por quanto tempo nós seremos reféns ou prisioneiros dessa programação a que nós estamos sendo sujeitos há tempos, desde tempos imemoriais? E se todos nós ainda temos um padrão de experiências baseado em dor e sofrimento, é porque ainda não despertamos para outros níveis de consciência e realidade. Então a gente acaba repetindo por muitas encarnações a fio certos padrões de acontecimentos e certos padrões de experiências que são em sua maior parte ruins. E enquanto nós continuarmos com sentimentos de baixa vibração, nós continuaremos a servir de comida energética para os programadores do jogo Terra. E digo para vocês, a consciência, ela é a única e possível cura para a humanidade. Quando todos nós lembrarmos de quem nós somos de verdade, o jogo com certeza vai mudar muito ao nosso favor. E cada vez a gente vai ter vislumbres maiores sobre outras realidades, sobre outras possibilidades, sobre as nossas inúmeras possibilidades, nossas inúmeras potencialidades que temos individualmente e inclusive coletivamente. Porque a transformação, ela está acontecendo. E os programadores do jogo também sabem disso. Existem elementos internos, ou seja, que tem a ver com o nosso jogo Terra, mas existem elementos externos que estão contribuindo significativamente para uma mudança dentro do jogo. Mas, repito, nós precisaremos estar aptos para o que está por vir. Nós precisaremos estar prontos para dar os próximos passos que estarão facultados a nós. E aí, por isso que eu tenho sempre batido nesse tópico da importância da consciência do ser, da consciência de ser, da consciência de estar aqui neste plano, aqui neste planeta, a consciência de sermos humanos e das nossas vulnerabilidades e potencialidades como tal, e a consciência do ser integral que somos e a atenção que nós temos que dar a todos os nossos pilares mentais, emocionais, espirituais e físicos, para que a gente, enquanto esteja aqui dentro do jogo, a gente consiga transitar da melhor forma possível. O que nós vamos fazer hoje é o que está sob o nosso controle, é o que dá para a gente fazer, é o que dá para a gente alterar e é o que de fato vai contribuir para a mudança da nossa realidade percebida. Então, fatores que são externos ou estão fora do nosso controle, nós precisamos muitas vezes dar atenção ou por curiosidade ou para entender o que está acontecendo, legal, mas isso pouco mudará a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, uma das coisas que eu acho fundamentais em todo esse trabalho que eu faço é chamar atenção para o que você pode fazer por você hoje, independente do que está por vir, ou independente do que já passou, ou independente do que você acredita ou não que esteja acontecendo aí no planeta. E a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, é perceptível, mas isso não muda a nossa realidade quando a gente ainda está preso em padrões mentais e emocionais prejudiciais a nós mesmos. E as nossas vidas só melhorarão a partir do momento em que nós mesmos acreditarmos nisso e dermos os passos que precisamos dar ou tomar as atitudes que precisamos tomar hoje, agora. É o que nós podemos fazer. Com tudo isso que eu falei para vocês, eu espero sempre estar contribuindo da melhor forma para que cada um seja capaz de pegar as informações que lhe são úteis
aqui comigo ou em outros lugares que você possa também beber nas fontes, e recomendo que o faça, e que questione essas coisas que eu estou trazendo para você, que questione os dogmas impostos, que questione as crenças impostas e busque aquilo que faz sentido para você, mas principalmente busque aquilo que te traz paz interior, busque aquilo que te traga um estado de calmaria, um estado de equilíbrio, um estado de fortaleza, mas de uma fortaleza serena, sabe? Então é isso que eu acho que é primordial dentro do jogo Terra, porque a gente já está dentro do jogo, né? E quando a gente sai daqui, quando a gente desencarna, a gente de alguma forma ainda continua dentro do jogo, só que em outra dimensão. E aí, provavelmente a gente vai voltar para cá. Em quais condições? Né? Se vai ter mundo, se não vai, isso já é outra conversa, mas em que condições nós voltaremos para cá, sabe? Então, como que a gente vai sair também determina muito a possibilidade de como a gente vai voltar, porque também existe uma percepção muito forte de como o seu padrão mental e emocional te atrai para certos lugares dentro da dimensão espiritual. É o teu nível de consciência, é o teu nível vibratório que vai te atrair para certos lugares. Né? E muito se fala também dentro da própria transição planetária que quem for, né, debandado ou que for degradado para outro mundo não é por castigo, é por ressonância magnética, é por ressonância vibratória. Será instantaneamente atraído para situações semelhantes. Isso se aplica a tudo na nossa vida, certo? Então, muita atenção aos nossos padrões mentais, emocionais, né? Muita atenção ao que a gente está fazendo aí no nosso dia a dia, o que a gente está falando, o que a gente anda pensando. Isso tudo é fundamental para que a gente tenha uma realidade percebida mais favorável, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like. Se possível, também compartilhe com outras pessoas, para que essa mensagem, né, chegue em outras pessoas, em alguém que esteja até precisando dela. E também se inscreva aqui no nosso canal para você receber mais notificações sobre os vídeos que a gente vai estar postando aqui, beleza? E no dia 17 de maio, guardem na sua agenda, 17 de maio, nós teremos a imersão Consciência do Ser em Brasília, no auditório da LBV. Abrirei vendas em breve, tá bom? A gente se vê. Eu espero que todos vocês recebam essa mensagem com paz no coração, com discernimento, com mente aberta, para que você possa fazer os questionamentos aí que são necessários e tantas vezes oportunos para tudo na nossa vida. Tá bom? A gente se vê em breve. Forte abraço.